O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 8. Libertação da alma. O sono e os sonhos. 400. O espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo físico? Isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O espírito encarnado aspira, sem cessar, a libertação do corpo físico, e quanto mais grosseiro for esse corpo, mais ele deseja livrar-se dele. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo físico? Não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele vai se encontrar com outros espíritos no mundo espiritual. Observação: durante o sono, o ritmo da atividade do nosso organismo se reduz de modo significativo. Esta redução faz com que a intensidade da ligação entre o espírito e o corpo físico também se reduza, permitindo ao espírito afastar-se do corpo, se ele assim o desejar. 402. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Podemos avaliar pelos sonhos. Quando o corpo físico repousa, o espírito, por estar separado deste, tem mais faculdades disponíveis do que quando está acordado. Lembra-se do passado e, algumas vezes, pode prever o futuro. Adquire mais autonomia e pode se comunicar com outros espíritos, seja da Terra ou de outros mundos. Muitas vezes dizemos: tive um sonho esquisito, horrível, mas que nada teve de verdade. Trata-se de um engano, pois seguidamente é a lembrança que você teve dos lugares e das coisas que viu ou que verá numa outra existência ou numa outra ocasião. Com o corpo físico adormecido, o espírito procura se afastar e vai investigar o passado e o futuro. Pobres homens, como conhecem poucos fenômenos mais simples da vida. Julgam saber muito e se embaraçam com as coisas mais simples, como, por exemplo, a pergunta que quase todas as crianças fazem: o que fazemos quando estamos dormindo? O que são os sonhos? E vocês nada respondem. Durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico. Quando dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará, de forma definitiva, depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam do corpo, são espíritos que, quando dormem, têm um sono consciente. Procuram a companhia daqueles que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham até mesmo em obras que encontrarão prontas após o seu retorno ao mundo espiritual, por ocasião do desencarne. Esses fatos deveriam ensinar vocês a não terem medo da morte, uma vez que morrem todos os dias ao dormir. Isso é o que acontece com os espíritos elevados, porque a maioria dos homens, ao desencarnar, permanece longas horas em estado de perturbação. Enquanto dormem, seus espíritos vão visitar mundos inferiores à Terra em busca de velhas afeições, ou vão atrás de prazeres ainda mais baixos do que aqueles os quais se entregam quando estão acordados. Vão se envolver com doutrinas ainda mais vergonhosas, desprezíveis e nocivas do que as que praticam por aqui. O que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de o homem, ao despertar,
sentir-se ligado pelo coração com aqueles espíritos com os quais acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O desprendimento do espírito, quando seu corpo está dormindo, explica também as antipatias insuperáveis que sentimos intimamente, porque as pessoas com as quais antipatizamos já são nossas conhecidas do mundo espiritual e sabemos que pensam diferente de nós. Assim, mesmo sem nunca tê-las visto ante com os olhos do corpo físico, nutrimos por elas uma antipatia sem explicação aparente. Esse desprendimento explica também a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, porque sabem que existem outros que os amam e lhes querem bem no mundo dos espíritos. Em resumo, o sono influi na vida do homem mais do que vocês podem imaginar. Durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo espiritual. É esse contato que incentiva os espíritos superiores a encarnarem na Terra sem muita repulsa. Durante o período em que esses espíritos estão na Terra, em contato com todos os vícios, Deus permite que, durante o sono, eles se fortaleçam no bem, indo visitar os mundos superiores. Essas visitas são importantes porque lá recebem forças para não falharem em sua missão, já que reencarnam para instruir os demais. Na verdade, o sono é uma porta que Deus abre aos espíritos superiores para que eles possam reencontrar os seus amigos desencarnados. Pode-se dizer que é o recreio depois do trabalho, enquanto aguardam a própria desencarnação, que irá devolvê-los ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono. Mas observem que nem sempre ele sonha, porque nem sempre ele se lembra do que viu, ou de tudo o que viu. Isso ocorre porque a alma de vocês ainda não possui o pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, resta apenas a lembrança da perturbação que acompanha a entrada no mundo espiritual e o posterior retorno. A essa perturbação, pode-se acrescentar o que se faz no mundo dos espíritos e o que preocupa vocês quando estão acordados. Se não fosse assim, como explicariam esses sonhos absurdos que perturbam tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Além disso, brevemente vocês vão ver se desenvolver e se popularizar uma outra espécie de sonho, tão antiga quanto os sonhos que já conhecem, mas que ainda ignoram. Refiro-me ao sonho de Joana d'Arc, ao sonho de Jacó, ao sonho dos profetas judeus e alguns adivinhos indianos. Esse tipo de sonho é a lembrança que a alma guarda quando está quase inteiramente desligada do corpo físico. É a lembrança dessa segunda vida da qual eu falava antes, ou melhor, da vida no mundo espiritual. Procurem distinguir bem essas duas espécies de sonhos, sem o que cairão em contradições e erros que serão nocivos à própria fé de vocês. Observações. Outra espécie de sonho. Aqui o espírito refere-se à mediunidade. Joana d'Arc, heroína francesa que comandava os exércitos da França à vitória sobre os ingleses. Era guiada pelas visões que tinha e pelas orientações que recebia de seus mentores espirituais durante os sonhos. Era médium, portanto. Jacó, patriarca hebreu do Antigo Testamento. Sonhou com uma escada imensa que iniciava na terra e terminava no céu. Também era médium. Comentário de Kardec. Os sonhos são o resultado da emancipação da alma, que se torna livre quando o corpo físico está dormindo.
Ela se desprende e tem uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até mesmo a outros mundos. Com a alma separada do corpo, afloram lembranças de acontecimentos ocorridos na existência atual ou em existências anteriores. A extravagância das imagens em relação ao que se passa ou ao que se passou em mundos desconhecidos, misturadas com as coisas que se passam na Terra, formam esses conjuntos estranhos e confusos que parecem não ter sentido nem ligação entre si. A incoerência dos sonhos também é explicada pelas lembranças descontinuadas daquilo que nos aparece em sonho. Assim também ocorreria como num relato onde fossem retiradas, ao acaso, frases ou parte de frases. A reunião das frases restantes perderia completamente o significado. 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? O que você chama de sono é apenas o repouso do corpo físico, pois o espírito está sempre em atividade. Durante o sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são queridos, neste mundo ou em outros. Mas, como o corpo é constituído de matéria muito densa, dificilmente esse corpo consegue reter as impressões que o espírito recebeu, enquanto estava no mundo espiritual. Isso ocorre porque o espírito, quando está em liberdade, não recebe estas impressões pelos órgãos do corpo físico, e sim pelo perispírito. Observação: o espírito registra as impressões do que vivenciou e do que assistiu no mundo espiritual através do perispírito. Quando retorna ao corpo, essas impressões precisam ser repassadas aos órgãos físicos, que são constituídos de matéria muitíssimo mais densa. Por isso, a perda parcial, ou às vezes total, dessas informações. 404. O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como certos adivinhos os entendem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito são reais, mas que, muitas vezes, não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida do encarnado. Como já dissemos, os sonhos são também uma lembrança. Algumas vezes, podem ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão daquilo que ocorre naquele momento, em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não existem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm avisar parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão o espírito dessas pessoas que vem se comunicar com vocês? Quando se tem a certeza de que aquilo que se viu realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Principalmente se o que foi observado no sonho não estava no pensamento da pessoa quando ela estava acordada. 405. Muitas vezes, vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se realizam. De onde vem isto? Pode acontecer que esses pressentimentos venham a se realizar apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava porque foi ao seu encontro. É preciso lembrar que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência do corpo físico e que, por essa razão, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações que se tem quando se está acordado podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja
ou do que se teme. É a isso que se pode chamar, efetivamente, de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ligamos a essa ideia tudo o que vemos. 406. Não será puro efeito da imaginação ver em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, praticando atos que nem sequer cogitam praticar quando estão acordadas? De que realmente essas pessoas não cogitam. O que você sabe a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o seu, assim como o seu pode visitar o delas. E nem sempre você sabe o que elas estão pensando. Além disso, com frequência, vocês atribuem às pessoas que conhecem e de acordo com os seus desejos, o que aconteceu ou o que acontece em outras existências. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele aproveita todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Desde que haja a redução das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre estará o espírito. Comentário de Kardec. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos nos sonhos. 408. Porque às vezes ouvimos em nosso íntimo palavras claramente pronunciadas e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde elas vêm? Sim, de fato isso ocorre. Às vezes podemos ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É, quase sempre, a voz de um espírito que deseja se comunicar com você. 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é bem o do sono, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens claramente definidas, onde observamos os mais minuciosos detalhes. Isso é o efeito de uma visão ou de uma imaginação? Assim que o corpo físico vai se entorpecendo, o espírito procura se libertar. Ele se transporta e vê. Se o sono já fosse completo, isso seria um sonho. 410. Algumas vezes, durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, surgem ideias que nos parecem ser muito boas e, apesar de todos os esforços que fazemos para retê-las, elas se apagam da nossa memória. De onde vêm essas ideias? Essas ideias resultam da liberdade que o espírito adquire quando se desprende do corpo físico, pois nesse momento ele desfruta, de maneira mais ampla, de todas as suas faculdades. Frequentemente, também são conselhos dados por outros espíritos. 410-A. Para que servem essas ideias e esses conselhos, se não nos lembramos deles e assim não podemos aproveitá-los? Com frequência, essas ideias pertencem mais ao mundo espiritual do que ao mundo material. Entretanto, se o corpo esquece, o espírito lembra, e na ocasião oportuna, a ideia lhe volta como se fosse uma inspiração de momento. 411. O espírito encarnado, quando desligado do corpo físico e agindo como espírito, sabe em que época vai morrer? Muitas vezes ele a pressente, outras vezes ele tem plena consciência dessa época. E é isso que lhe dá, quando ele está acordado,
a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. 412. A atividade do espírito durante o repouso do corpo físico pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Pode, pois o espírito está preso ao corpo como um balão está preso a um poste. Assim como as movimentações do balão se refletem no poste, a atividade do espírito reflete sobre o seu corpo e pode fazer com que ele se sinta cansado. Visitas espirituais entre encarnados. 413. Se o espírito pode se desligar do corpo físico durante o sono, então podemos dizer que vivemos duas existências simultâneas: a do corpo físico, que se manifesta no mundo material, e a da alma, que se manifesta de forma oculta no mundo espiritual. Isso é correto? No estado de liberdade, a vida do corpo físico cede lugar à vida da alma. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim. E muitas pessoas que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam durante o sono. Você pode ter amigos em outros países sem mesmo suspeitar. O fato de você ir ver, durante o sono, amigos, parentes, conhecidos e pessoas que podem lhe ser úteis é tão frequente que quase todas as noites você faz essas visitas. 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas se não nos recordamos delas? Ao despertar, geralmente você guarda a intuição dessas visitas. Muitas vezes, essa intuição é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente sem que você consiga explicá-las, e que são extremamente as que foram adquiridas durante esses encontros noturnos no mundo espiritual. 416. O homem pode provocar essas visitas espirituais por vontade própria? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: essa noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa, para falar com ela e dizer-lhe tal coisa? O que ocorre é o seguinte: quando o homem dorme, seu espírito se liberta e, na maioria das vezes, aquilo que o homem havia decidido está bem longe de o espírito seguir, pois a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando este está desligado do seu corpo físico. É claro que estamos falando de homens já bastante elevados, porque a maioria vive a fase espiritual de suas existências de modo bem diferente. Entregam-se às paixões ou permanecem sem fazer nada. Assim, dependendo do motivo da visita, o espírito pode encontrar quem ele realmente deseja, mas a simples vontade do homem, quando está acordado, não é suficiente para que ocorra o encontro. 417. Os espíritos encarnados podem se reunir no mundo espiritual e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou novos, costumam reunir os espíritos que se sentem felizes por estarem juntos. Comentário de Kardec. Pelo termo antigos, é preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, conservamos uma intuição das existências que adquirimos nessas conversas espirituais, mesmo ignorando a sua fonte. 418. Uma pessoa que julgasse estar morto um de seus amigos, embora não o estivesse,
poderia encontrar-se com ele, em espírito, e saber que está vivo? Nesse caso, ele poderia ter a intuição do fato ao despertar? Como espírito, ele pode certamente se encontrar com seu amigo e saber qual a sua real situação. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento de que ele está vivo, assim como poderá ter o pressentimento de sua morte. Transmissão oculta de pensamento entre espíritos encarnados e desencarnados. 419. Por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em vários lugares ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Quando o corpo físico desperta, o espírito lembra-se do que aprendeu e o homem julga ser o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir ou inventar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizem que uma ideia paira no ar, estão usando uma figura de linguagem mais exata do que supõem. Desse modo, sem suspeitar, cada um contribui para propagá-la. Comentário de Kardec. Assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos sem o nosso conhecimento, o que constitui o motivo das nossas preocupações quando estamos acordados. 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo físico estiver completamente acordado? O espírito não está encerrado no corpo físico como se estivesse numa caixa. Ele irradia-se por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo estando acordado, embora o faça com mais dificuldade. 421. Como explicar que duas pessoas acordadas possam ter, no mesmo instante, a mesma ideia? Isso ocorre com os espíritos que possuem afinidades entre si. Eles se comunicam e enxergam o pensamento um do outro, mesmo quando o corpo não está dormindo. Comentário de Kardec. Existe, entre os espíritos que possuem afinidade, uma comunicação por pensamento que permite que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem a necessidade de falar. Podemos dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Letargia e catalepsia. Mortes aparentes. Observações. Letargia. Sono profundo e demorado em que a circulação sanguínea e a respiração parecem estar suspensas. Tem como causa a perda momentânea do controle cerebral ou distúrbios diversos na região do cérebro, doenças mentais. Catalepsia. Doença nervosa caracterizada pela suspensão total ou parcial da sensibilidade dos movimentos voluntários, imobilidade. Caracteriza-se também pela extrema rigidez dos músculos. Pode ser provocada por doenças nervosas ou pode ser até mesmo induzida, como por exemplo, pelo hipnotismo. 422. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos enxergam e ouvem o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e ouvidos do corpo físico que eles enxergam e ouvem? Não, é pelo espírito que eles têm essas percepções. O espírito tem consciência de si mesmo e do que está se passando ao redor, mas não pode se comunicar. 422-A. Por que o espírito não pode se comunicar? O estado do corpo físico não permite que o espírito se comunique.
Esse estado singular dos órgãos é uma prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo físico, pois, mesmo sem o funcionamento do mesmo, o espírito continua a agir. 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo físico, de modo a lhe dar todas as aparências da morte, e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois existem funções vitais que continuam a se realizar. Sua vitalidade encontra-se em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Assim, o espírito está unido ao corpo físico enquanto este estiver vivo. Quando as ligações se rompem pela morte verdadeira e pela consequente desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não mais retorna ao corpo físico. Quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é porque a morte ainda não se havia completado. 424. Através de cuidados dispensados a tempo, podemos reatar as ligações prestes a se romperem e fazer retornar à vida uma pessoa que, sem esses cuidados, certamente morreria? Sim, sem dúvida. E o homem tem a prova disso todos os dias. Nesses casos, o magnetismo é um poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo físico o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Comentário de Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada. As principais diferenças são: na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, a suspensão das forças vitais é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e neutralizada artificialmente pela ação do magnetismo. Sonambulismo. Observações: mediunidade sonambúlica ou sonambulismo. Expressão muito utilizada por Kardec na codificação espírita e que hoje é conhecida por desdobramento ou projeção da consciência. 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como ele pode ser explicado? O sonambulismo é um estado em que o espírito fica mais independente do corpo que no sonho, e por consequência suas faculdades ficam ampliadas. Assim, no estado sonambúlico, a alma passa a ter percepções que não tem no sonho. Por isso, o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo natural, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos do corpo físico, achando-se de alguma forma em estado de catalepsia, não recebem mais as impressões provenientes do exterior. O sonambulismo se manifesta principalmente durante o sono, porque é neste momento que o espírito pode deixar temporariamente o corpo físico, que se encontra desfrutando do repouso que lhe é indispensável. As manifestações sonambúlicas ocorrem quando o espírito, fora do corpo, precisa realizar alguma coisa para a qual necessita da ajuda do seu próprio corpo físico. Então, serve-se do corpo, do mesmo modo que se serviria de uma mesa
ou de um objeto material qualquer, para produzir o fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo se utilizar da mão de um médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o cérebro, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que, por estar também em repouso, apenas capta sensações confusas e quase incoerentes, sem nenhuma razão de ser aparente, mescladas de vagas lembranças, seja da existência atual, seja das anteriores. Desse modo, fica fácil compreender por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou enquanto estavam no estado sonambúlico, e por que os sonhos, dos quais conservam a memória na maioria das vezes, não têm nenhum sentido. Digo, na maioria das vezes, porque também pode acontecer de serem os sonhos a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior. E, algumas vezes, até mesmo uma espécie de intuição do futuro. 426. O sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Os dois são a mesma coisa. A diferença é que o sonambulismo magnético pode ser provocado. 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? O fluido magnético tem por natureza o fluido vital ou eletricidade animalizada, que são modificações do fluido cósmico universal. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já respondemos. É a alma quem vê. 429. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Não existem corpos opacos a não ser para os órgãos físicos de vocês. Já não dissemos que a matéria não oferece obstáculo ao espírito, que pode atravessá-la livremente? Com frequência, o sonâmbulo diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Vocês, por estarem presos ao corpo físico, não compreendem que se possa ver sem o auxílio dos órgãos da visão. O próprio sonâmbulo, pela insistência dos homens, acredita ter necessidade desses órgãos para enxergar. Porém, se ele fosse deixado livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor explicando, é de fora do seu corpo que ele vê. 430. Se a clarividência do sonâmbulo provém da sua alma, por que ele não consegue enxergar tudo e seguidamente se engana? É preciso compreender que, aos espíritos imperfeitos, nem tudo é permitido ver e conhecer. Eles ainda participam dos erros e dos preconceitos de vocês. Além disso, como estão presos a um corpo físico, não usufruem de todas as faculdades do espírito. Deus deu ao homem a faculdade do sonambulismo com um objetivo útil e sério, e não para lhe ensinar aquilo que ele não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. 431. Qual é a origem das ideias que o sonâmbulo traz de nascença? Como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora quando acordado e que, às vezes, estão acima da sua capacidade intelectual? O sonâmbulo possui mais conhecimentos do que vocês podem supor. Esses conhecimentos se acham adormecidos, porque o corpo físico é uma limitação para que ele possa recordá-los plenamente. Mas, afinal, o que é um sonâmbulo?
é uma pessoa como nós, um espírito encarnado em corpo físico que retorna à Terra para cumprir a sua missão e que, quando entra em estado sonambúlico, é como se despertasse de um sono profundo. Nós já dissemos, repetidas vezes, que o espírito vive muitas existências. A passagem do mundo espiritual para o mundo material é que faz o sonâmbulo, ou qualquer outro espírito, perder materialmente o que conseguiu aprender numa existência anterior. Ao entrar no estado de transe, ele se recorda do que sabia, mas nem sempre de uma maneira completa. Sabe, mas não consegue dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passado o transe, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Volta a ser um homem comum. Comentário de Kardec. A experiência nos mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que devem dizer, suprindo, assim, a sua insuficiência de conhecimentos. Isto se observa principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal e outro espírito lhe indica o remédio. Esse trabalho em conjunto é algumas vezes evidente e se revela, de forma clara, pelas expressões bastante utilizadas. Estão me pedindo para falar que, ou estão me pedindo para não falar de tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque permite a intromissão de espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocupar com a verdade. 432. Como explicar que alguns sonâmbulos possam enxergar à distância? A alma não se transporta durante o sono? O mesmo ocorre com o sonâmbulo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende do corpo físico ou da natureza do espírito encarnado? Depende de ambas. Existem organismos que permitem ao espírito se desprender mais facilmente do corpo físico. 434. As faculdades que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que o espírito tem depois da morte? Até certo ponto, sim, mas é preciso levar em conta a influência do corpo físico, ao qual o espírito do sonâmbulo ainda se encontra ligado. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza de sua lucidez. Entretanto, existem alguns sonâmbulos que no início não percebem que estão vendo espíritos e os confundem com pessoas encarnadas. Isso acontece principalmente com aqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta, e é por isso que acreditam estar vendo pessoas vivas. Comentário de Kardec. O mesmo efeito ocorre no momento da morte entre os que ainda se julgam vivos. Não percebem a mudança que ocorreu e os espíritos ao seu redor parecem ser pessoas encarnadas. É por isso que eles têm a ilusão de que o próprio corpo, perispírito, é ainda um corpo físico. 436. O sonâmbulo, que vê à distância, vê do lugar onde está o seu corpo físico ou de onde está a sua alma? Por que esta pergunta? Uma vez que é a alma quem vê e não o corpo físico. 437. Se é o espírito do sonâmbulo que se transporta, porque ele sente em seu corpo físico as sensações de calor e frio
existentes no lugar para onde ele foi transportado. A alma nunca deixa inteiramente o corpo físico. Ela conserva as ligações fluídicas, que funcionam como condutora das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade a outra por meio da eletricidade, o fio que liga os seus pensamentos é a eletricidade. Por isso, elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Observação: eletricidade. Na resposta acima, os espíritos estão se referindo ao telégrafo, mas o mesmo conceito pode ser aplicado hoje aos telefones, aos celulares e às telecomunicações em geral. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Sim, assim como o bom e o mau uso que o homem faz de todas as faculdades que Deus lhe deu. Êxtase. 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo num estágio mais aprofundado. A alma daquele que entra em êxtase é ainda mais independente. 440. O espírito daquele que entra em êxtase penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que lá se encontram. Daí seu desejo de permanecer nesses mundos. Entretanto, existem mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão suficientemente purificados. 441. Quando aquele que entra em êxtase manifesta o desejo de deixar a Terra, o faz com sinceridade? O instinto de conservação não o prende a este mundo? Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele percebe que a sua vida futura será melhor do que a vida presente, fará todos os esforços para romper as ligações que o prendem à Terra. 442. Se aquele que entra em êxtase for abandonado à própria sorte, a sua alma corre o risco de deixar definitivamente o corpo físico? Sim, ele poderia morrer. Por isso, é preciso chamá-lo, lembrando-lhe de tudo aquilo que o prende à Terra. É preciso fazer com que ele compreenda que, se as ligações que o prendem ao corpo físico forem rompidas, esse será o verdadeiro meio dele não permanecer lá onde acredita que seria feliz. Observação: o espírito, quando atinge o estado do êxtase, até pode acessar os mundos superiores, mas jamais conseguirá permanecer lá por muito tempo, uma vez que seu perispírito ainda não está suficientemente depurado para que isso aconteça. 443. Existem coisas que aquele que entra em êxtase acredita ver, mas que, evidentemente, resultam de uma imaginação influenciada pelas crenças e preconceitos terrenos. Sendo assim, tudo o que ele vê é real? Aquilo que ele vê é real para ele, mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver as coisas à sua maneira, ou melhor, pode falar do que viu utilizando uma linguagem condizente com seus preconceitos e as ideias com as quais foi criado. Pode também adequar a sua linguagem aos preconceitos e às ideias daqueles que o escutam, a fim de melhor se fazer compreender. É justamente na tentativa de adequar a sua linguagem aos que o escutam que ele pode errar. 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações daquele que se encontra em êxtase?
Aquele que se encontra em êxtase pode se enganar com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer como mistério para o homem. Quando isso ocorre, ele se deixa levar por suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. 445. Que consequências podem ser tiradas dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam eles uma espécie de iniciação à vida futura? Sim, através desses fenômenos é possível vislumbrar a vida passada e a vida futura. Se o homem estudá-los, encontrará a solução para mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente compreender e não consegue. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se adequar com as ideias do materialismo? Aquele que estuda esses fenômenos de boa fé e sem prevenções não pode ser nem materialista nem ateu. Dupla vista ou clarividência. Observação. O fenômeno da dupla vista também é conhecido por segunda vista. 447. O fenômeno conhecido como dupla vista ou clarividência tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Sim, tem relação. Tudo isso é uma coisa só. O que vocês chamam de dupla vista é ainda o resultado da separação do espírito do seu corpo físico, mesmo que o corpo não esteja totalmente adormecido. A dupla vista é a vista da alma. 448. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim. O seu exercício, não. Nos mundos mais avançados, ou seja, menos materializados que a Terra, os espíritos se desprendem mais facilmente do corpo e se comunicam apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem falada. Nesses mundos, a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. O estado normal daqueles que os habitam pode ser comparado ao dos sonâmbulos lúcidos da Terra. Essa também é a razão por que esses espíritos se manifestam com maior facilidade do que os espíritos que estão encarnados em corpos físicos mais grosseiros. 449. A dupla vista surge espontaneamente ou se desenvolve pela vontade de quem a possui. Geralmente, a dupla vista é espontânea, mas a vontade também desempenha um importante papel no seu surgimento. Alguns adivinhos possuem essa faculdade, e é com o auxílio da própria vontade que eles acessam a dupla vista ou aquilo que vocês chamam de visão. 450. Então podemos desenvolver a dupla vista pelo exercício? Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas vai se dissipando. 450A. A faculdade da dupla vista tem alguma relação com o organismo físico do homem? Sim, certamente. Existem organismos que contribuem para a manifestação da dupla vista, enquanto outros lhes são refratários. 451. Por que a dupla vista parece ser hereditária em algumas famílias? As famílias, por possuírem organismos físicos semelhantes, transmitem a faculdade da dupla vista como transmitem quaisquer outras qualidades físicas. Posteriormente, essa faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também pode ser transmitida de um indivíduo para o outro. 452.
É verdade que certas circunstâncias podem desenvolver a dupla vista? Sim, a doença, um perigo iminente, uma grande comoção podem desenvolver a dupla vista. Às vezes, o corpo físico se encontra em um estado tal que permite ao espírito ver o que você não poderia ver com os olhos do corpo físico. Comentários de Kardec. Em tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções e todas as coisas que mexem com o moral, com o ânimo das criaturas, provocam, algumas vezes, o surgimento da dupla vista. Parece que Deus nos dá, quando estamos na presença do perigo, o meio de afastá-lo. Todas as seitas e facções políticas perseguidas nos oferecem numerosos exemplos a esse respeito. 453. As pessoas que possuem a faculdade da dupla vista têm consciência disso? Nem sempre. Para elas, a dupla vista é uma coisa totalmente natural, e muitos acreditam que se as pessoas se observassem melhor, descobririam que são como elas. 454. Poderíamos atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada possuírem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma que se irradia mais livremente e expande a sua consciência. Assim, pode julgar as coisas melhor do que quando está sob o domínio do corpo físico. 454-A. Em certos casos, a dupla vista pode auxiliar na previsão das coisas? Sim, porque ela fornece também os pressentimentos. Existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus, ou apenas alguns. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. 455. O sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Entretanto, em algumas pessoas dotadas de um organismo físico especial, o sonambulismo pode ser provocado artificialmente pela ação de um magnetizador. O sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural porque pode ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato verdadeiro que ninguém mais pensa em colocar em dúvida, apesar dos admiráveis fenômenos que apresenta. O que possui o sonambulismo magnético de tão extraordinário, além do fato de ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatões o têm explorado. Mais uma razão para que ele não seja deixado em suas mãos. Quando a ciência admitir o sonambulismo, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas, enquanto isso não acontece, temos que considerar o sonambulismo natural ou magnético como um fato. E contra fatos não há argumentos. Assim, ele vai se firmando e se propagando no seio da própria ciência, apesar da má vontade de alguns. Quando o sonambulismo estiver plenamente firmado, a ciência terá que reconhecê-lo como um fato real. O sonambulismo e a clarividência. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. É no sonambulismo que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra claramente. Um dos fenômenos que caracterizam a alma é o da clarividência, pois ela se manifesta independentemente dos órgãos comuns da visão.
Aqueles que contestam a clarividência se baseiam no fato de que o sonâmbulo nem sempre vê as coisas como se vê com os olhos do corpo físico, e nem sempre vê conforme a vontade do experimentador. Será que deve causar surpresa se os efeitos não são os mesmos, quando os meios utilizados para ver são diferentes? Será racional esperar efeitos idênticos quando o instrumento da visão, que são os olhos, não estão mais presentes? Enquanto o homem comum vê pelos olhos do corpo físico, o sonâmbulo vê pelos olhos do espírito, ou melhor, vê por todo o seu perispírito. Seria racional buscar efeitos semelhantes quando o instrumento da visão, que são os olhos, não existe para o sonâmbulo? A alma tem as suas propriedades, assim como os olhos têm as suas. É preciso julgá-los em si mesmos e não por comparação. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é exatamente a mesma, ou seja, é um atributo da alma, uma faculdade que está intimamente ligada ao ser espiritual que existe em todos nós e cujos limites são os do próprio espírito. O sonâmbulo vê em todos os lugares para onde a sua alma for transportada, seja qual for a distância. O sonambulismo e a visão à distância. Quando o sonâmbulo vê as coisas à distância, ele não as vê no local onde se encontra o seu corpo físico, como se estivesse usando um telescópio, aparelho utilizado para observar objetos distantes. Ele as vê como se estivesse no lugar onde as coisas estão acontecendo, porque, na verdade, sua alma está lá. É por isso que seu corpo físico fica desprovido de sensações até que a alma retorne. Essa separação entre a alma e o corpo físico é um estado normal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não é ilimitada. Este afastamento temporário é a causa do cansaço que o corpo físico sente após certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. O espírito ou a alma não possui o órgão da visão num lugar determinado, como acontece no corpo físico. Isso explica por que os sonâmbulos não podem indicar para a visão um órgão específico. Eles veem, mas não sabem explicar como, pois, na condição de espíritos, a vista não tem para eles sede própria. Se utilizarmos uma comparação com o corpo físico, a sede da visão parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica, parte superior e central do abdômen, ou no órgão que consideram o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo físico. Limites da lucidez sonambúlica. A lucidez sonambúlica tem limites. O espírito, mesmo quando completamente liberto do corpo físico, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, de acordo com o grau de evolução que já tenha atingido. Sofre também as limitações que o próprio corpo físico lhe impõe. São essas limitações que fazem com que a clarividência sonambúlica não seja tão comum nem infalível. Quanto mais utilizarmos a clarividência sonambúlica como objeto de experimentação e curiosidade, desviando-a do seu objetivo proposto pela natureza, tanto menor será a confiança que nela poderemos depositar. Comunicação no estado sonambúlico. Influência do meio. No estado de desprendimento em que o espírito do sonâmbulo se encontra, fica mais fácil para ele a comunicação com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão para o pensamento, assim como um fio serve para transmitir a eletricidade.
O sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o pressente e compreende. Essa percepção dependerá da influência da atmosfera moral em que ele se encontra. Assim, uma assistência com muitos espectadores, formada por pessoas curiosas e mal intencionadas, prejudica a manifestação dessas faculdades. Nesse ambiente, as faculdades se recolhem sobre si mesmas e o sonâmbulo não consegue se desdobrar com toda a liberdade, como faria numa reunião íntima e entre amigos. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre o sonâmbulo o mesmo efeito que experimenta a planta sensitiva quando em contato com a mão, ou seja, ela se fecha sobre si mesma. Corpo físico e corpo espiritual. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo físico. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, a espiritual e a corporal. E ele confunde o corpo físico com o corpo do espírito, perispírito, devido às ligações que os unem. O sonâmbulo nem sempre se dá conta dessa situação. E essa dualidade faz com que muitas vezes ele fale de si como se falasse de outra pessoa. Isso ocorre porque ora é o ser corporal quem fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual quem fala ao ser corporal. O sonambulismo e o conhecimento. Em cada uma das suas encarnações, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Por estar encarnado em matéria excessivamente grosseira, ele esquece, em parte, esses conhecimentos. Mas, como espírito, ele nunca os esquece. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e às suas capacidades intelectuais. Assim, a inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando acordado, não nos permite julgar previamente os conhecimentos que ele pode revelar quando estiver no estado de lucidez, ou melhor, de consciência expandida. Dependendo das circunstâncias e do objetivo que tem em vista, o sonâmbulo pode retirar esses conhecimentos da sua própria experiência, da clarividência sobre as coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Pode também utilizar-se do conhecimento de seu próprio espírito, se esse for mais ou menos evoluído, para dizer coisas mais ou menos certas e coerentes. O sonambulismo e a emancipação da alma. Deus, através dos fenômenos do sonambulismo, sejam eles naturais ou magnéticos, nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos permite assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Pelo fenômeno da emancipação da alma, ela nos permite ter acesso antecipado ao destino de todos nós, o mundo espiritual. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, mas não pelos olhos do corpo físico. Vê a si mesmo neste local e para lá se sente transportado. Portanto, existe alguma coisa do espírito no local para onde ele se transportou. E, se essa alguma coisa não é o corpo físico, só pode ser o seu espírito. A busca do homem. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e incompreensível, em busca das causas de nossa existência moral, Deus coloca, diariamente, através do sono, sob nossos olhos e ao alcance das mãos, os meios mais simples e mais evidentes para o estudo da psicologia experimental.
O êxtase. O êxtase é o estado no qual a independência entre a alma e o seu corpo físico se manifesta de modo mais sensível, e essa independência se torna, de certo modo, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos terrestres. No êxtase, ela penetra no mundo desconhecido, o mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites, que não poderia transpor sem romper totalmente as ligações que a prendem ao corpo físico. A alma é envolvida por um brilho resplandecente inteiramente novo. Belezas desconhecidas na Terra fazem com que ela se deslumbre. Sente um bem-estar que não pode ser definido. Nessa condição, a alma desfruta, por antecipação, da bem-aventurança celeste e pode dizer que ela põe um pé no limiar da eternidade. O êxtase e o corpo físico. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo físico é quase completo. O corpo só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente que a alma está ligada a ele apenas por um fio, e que um esforço a mais poderia romper esse fio para sempre, impedindo seu retorno ao corpo físico. O êxtase e a essência espiritual. No estado de êxtase, todos os pensamentos terrestres desaparecem para dar lugar ao sentimento purificado, que é a própria essência de nosso ser espiritual. Aquele que entra em êxtase fica entregue a essa contemplação sublime e encara a vida apenas como uma parada momentânea. Para ele, tanto o bem quanto o mal, as alegrias grosseiras e as misérias da terra não passam de incidentes fúteis de uma viagem, da qual o vislumbre do término o faz sentir-se feliz. O êxtase e o grau de adiantamento do espírito. Aqueles que entram em êxtase são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, dependendo do grau de adiantamento do seu espírito. Desse modo, os que estão mais adiantados tornam-se mais aptos a conhecer e compreender as coisas. O êxtase e a excitação. Às vezes, eles possuem mais excitação do que verdadeira lucidez, ou seja, sua excitação prejudica a sua lucidez. É por isso que as suas revelações são muitas vezes uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e absurdas, ou até mesmo ridículas. Frequentemente, os espíritos inferiores se aproveitam dessa excitação, que sempre constitui uma causa de fraqueza quando o indivíduo não sabe reprimi-la para dominar aquele que entra em êxtase. Assim, os espíritos inferiores se apresentam a ele com uma aparência que o mantém apegado às ideias e preconceitos que possui quando acordado. Isso representa uma dificuldade e um perigo, mas nem todos os que entram em êxtase são assim. Cabe-nos julgar friamente e confrontar as suas revelações com a razão. A dupla vista. Às vezes, o desprendimento do espírito ocorre quando a pessoa está acordada e produz o fenômeno conhecido como dupla vista. Aqueles que possuem essa faculdade conseguem ver, ouvir e sentir além dos limites dos sentidos humanos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte onde o espírito possa estender a sua ação. Eles enxergam transpassando a visão comum, situada nos olhos do corpo físico, semelhante a uma miragem. A dupla vista e as manifestações físicas. No momento em que ocorre o fenômeno da dupla vista, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado.
O olhar tem algo de vago e ele olha sem ver, ou melhor, sem fixar a visão. Toda a sua fisionomia reflete um certo ar de perturbação. Nota-se que os órgãos da visão ficam alheios ao fenômeno, porque a visão persiste apesar dos olhos fechados. Essa faculdade parece ser tão natural para aqueles que a possuem, assim como é para os homens fazer uso da visão para enxergar. Consideram-na um atributo normal do seu ser, sem nada de excepcional. Geralmente, após essa lucidez passageira, segue-se um esquecimento, a lembrança do que foi visto torna-se cada vez mais distante e acaba por desaparecer, assim como a de um sonho. As manifestações da dupla vista. O alcance da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Mesmo quando o alcance é pequeno, ela dá a certas pessoas uma habilidade para lidar com as coisas, uma facilidade de compreensão, uma espécie de segurança em seus atos, ao que podemos chamar de uma rápida e precisa avaliação da decisão a ser tomada. A dupla vista, quando um pouco mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Em estágio mais desenvolvido ainda, mostra os acontecimentos já ocorridos ou em vias de ocorrer. As leis da natureza, o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. O sonambulismo natural, o sonambulismo artificial, o êxtase e a dupla vista são apenas variações de uma mesma causa. Esses fenômenos, assim como os sonhos, pertencem às leis da natureza. Eis porque existem desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais remota antiguidade. Neles, encontramos a explicação para inúmeros fatos que os preconceitos acharam por bem simplesmente considerar como sobrenaturais. Observações. Metafísica. Parte da filosofia que estuda a essência das coisas e dos seres, ou seja, suas causas primárias. A metafísica é um conhecimento geral, abstrato, transcendente e sutil. Abstrato. Algo que existe apenas no domínio das ideias e não possui base material. Alguma coisa que é admitida por suposição.